Qual é a maior dificuldade de quem está aprendendo a costurar? Eu me arrisco a dizer que é o pezinho de chumbo. Olá, eu sou a Prof. Tati Long, do Ateliê de Long, e nesse vídeo eu vou te falar de uma dificuldade que muitas pessoas que estão começando na costura enfrentam, e como passar por essa fase sem crise. Então, por favor, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal lindo e de ativar as notificações, e vamos lá? Quando você vai tentar costurar, pisa com tudo e brum! Aí o que acontece? Fica tudo torto, escapa o tecido, quebra a agulha. Tudo bem, é só trocar. Então, o que fazer para diminuir essa velocidade toda? Bom, vamos começar pela questão técnica. Pedal da máquina. Se a sua máquina de costura é eletrônica, você não usa pedal. E basta regular a velocidade no painel para lenta. Mas se a sua máquina é mecânica, você tem um pedal, como esse aqui. Em muitos modelos de pedal, é possível levar essa peça no mecânico e pedir para ele regular a velocidade para lenta dentro do pedal. Mas tem outro recurso que você pode utilizar para evitar o pezinho de chumbo. Evitar de ter esse vroom descontrolado e as suas consequências, que é pisar leve. Mas como? É assim. Você relaxa o calcanhar, joga todo o peso da perna na parte de trás do pé e toca o pedal apenas com a ponta do pé. Enquanto isso, você vai pegar um paninho de algodão e vai colocar embaixo do calcador e vai treinar. Um treino livre, só com o objetivo de reduzir o peso do pé no pedal da máquina e controlar a sua velocidade. E agora nós vamos fazer os nossos testes de costura, né? Então, para ver qual é a velocidade da máquina, como que a gente pisa no pedal, como que fica o ponto. Conhecer a máquina, né? E conhecer a si mesmo, ver como que acontece esse processo aí, a interação, né, da pessoa com a máquina. Então, eu separei aqui. Esse tecido aqui é algodão cru ou pano americano, não sei como chama na sua região. Esse aqui é bem grossinho, uma gramatura bem alta, bem grossinho, bem firme. Eu vou separar um que eu vou deixar sem fazer nada. A primeira coisa que você vai fazer é verificar se está tudo certo na máquina. Que o ponto está no ponto reto, agulha no meio e aqui no 3. Liga. E aí coloca aquele tecidinho que não tem nada, só para você testar o ponto. Aí você vai pisar no acelerador, com a pontinha do pé, e vai ver como é que a máquina funciona. Aí talvez você deixe ela assim, solta, sem segurar, né? E não pode ser assim, então você já vai se acostumar. Levanta o calcador, tira, corta. Então você já vai se acostumar que você, se deixar o fio que sai pela agulha muito curtinho, ele vai escapar. Aí você vai ter que colocar de volta na agulha. Isso é chato. Então tem que cuidar para que esse fio fique compridinho, mais ou menos, não digo um palmo, um pouco menos que um palmo de distância ali. Tem que sobrar de fio. O da bobina não, ele pode ficar curtinho que não acontece nada. Mas esse aqui, ficando curtinho, escapa e você vai ter que enfiar no buraco da agulha de novo. Então, assim, as primeiras vezes você vai perceber a velocidade da máquina. Eu fiz devagarinho aqui, mas talvez você faça rápido, talvez quebre a agulha e tem que trocar. E você vai também notar, né? Você coloca aqui, abaixo do calcador, que você precisa colocar as duas mãos sobre o tecido. Não pode deixar ele solto.
né? Porque ele vai entortando, vai, né? Como se fosse um carro que a pessoa dirige só pisando no acelerador. Não pode, tem que segurar no volante. Então, no caso, o volante da máquina é isso aqui, né? Você vai tocar sem fazer pressão, mas mantendo firme é o tecido. E aí sim, você vai pisar. E vai deixar ele ir. Também você precisa testar o retrocesso. Então você vai colocar a mão do lado, apertar e ver o que acontece com a máquina. Ela vai para trás. Só que eu não quero 20 pontos de retrocesso, eu quero 3. O ideal é 3, né? Então, você vai fazer esses testes assim, né? E se ficar costurando torto agora, não tem problema, né? Eu tô fazendo reto por força do hábito mesmo, né? Outra coisa que você pode testar é os pontos, se quiser testar a distância, pontos mais apertados, como é que ficam? Pontos mais largos, como é que ficam? Zigue-zague, como que fica? Depois que você perceber que houve uma melhora no seu controle de velocidade, aí sim você vai fazer um treino mais objetivo. Pegue um outro paninho e faça linhas retas com um lápis. Pegar uma reguinha comum, qualquer tamanho de régua, e um lápis. Aí, nós vamos fazer linhas retas. No outro paninho, nós vamos fazer pontas. Faz uma linha reta de 7 e depois pro outro lado, outra linha. Pronto, assim tá bom. Coloque na máquina, posicione bem no meio do calcador, na mira da agulha e abaixe o calcador. O seu objetivo agora é costurar em cima de cada linha. Repita quantas vezes achar necessário. Então você vai levantar o calcador, né, colocar embaixo e mirar o que? Esse tracinho que tem aqui, ver como que é na sua máquina, né, mas deve ter uma mira. A agulha estando alinhada no centro, né, a gente coloca, já mira aqui retinho, abaixa o calcador e com a mão no volante a gente crava a agulha nessa linha que marcou. A primeira coisa a fazer, veja que eu não coloquei tecido nessa borda aqui, escapando, eu já botei ele mais para trás um pouquinho, tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui, né? Que é o espaço necessário para eu poder dar o meu retrocesso. Então eu seguro aqui firme, firmo a minha mão aqui, né? Aperto a bolinha, não pisei no pedal ainda, agora eu vou pisar. Pronto, dei uns pontos ali, tá bom? Agora eu preciso controlar para conseguir costurar essa linha reta. Chegou ali perto do fim, coloca a mão aqui do lado, faz o retrocesso, aperta, né? E ele vai voltar. Tá bom. A agulha tá cravada, eu levanto aqui no volante, levanto atrás o pezinho e puxo. Então, se você não tiver conseguido costurar em linha reta, que provavelmente vai acontecer sendo iniciante, né? Você vai sair fora dessa linha aqui, né? Então você vai ter as outras linhas para testar.
para ir tentando melhorar, né? Se precisar fazer outros paninhos, também pode fazer, né? Até que consiga fazer, costurar exatamente em cima da linha que foi marcada. Tendo passado por aquela etapa de conseguir ficar em cima da linha, então nós conseguimos passar para essa etapa aqui, né? Então essa etapa aqui nós vamos ter que manter em cima da linha, porque senão não faz sentido esse exercício. Então, para esse exercício, você vai colocar aqui, até pode dar o retrocesso, mas não é o foco do exercício, mas a gente pode dar, né? Vamos para frente um pouquinho e retrocesso. Agora nós vamos seguir em cima da linha. Parou. Por que parou? Porque tá quase chegando no bico. Agora não tenho mais como controlar no pé isso. Mesmo sendo uma costureira experiente, é difícil. Então nós vamos parar e vamos girar o volante. Sempre para frente. Nunca em sentido horário, sempre virando para si o volante. Então a gente virando ele vai cravando no tecido. Então a gente não fica olhando para nossa mão, a gente fica olhando aqui para a agulha. Vai girando. Mais uma vez. Mais uma vez. Ó, cravei o tecido na ponta. A agulha na pontinha. Agora eu levanto o calcador lá atrás e giro. Eu levanto o calcador, o tecido fica solto. Agora que eu levantei o calcador, eu vou girar ele e vou alinhar de novo de modo a me manter em cima da linha. Parei um pouco antes, giro com a mão. Mais uma. Levanto o calcador e giro para outra linha que eu tenho que costurar. Parou. De novo, mão no volante, giro uma vez, mais uma vez. Cravou. Levanto, giro em direção à minha linha. Terminou, retrocesso. E aí você tem a sua costura de cantos. Treinando isso umas 3 vezes, tá bom. Por último, nós vamos tentar fazer as curvas. Se você ainda não tiver uma régua curva, você pode usar um prato, um pires, uma coisa assim. Aí chegamos na nossa costura curva. Então, vamos começar aqui por essa aqui, que começa meio que em reta. Posiciona a linha. Levanta o calcador, posiciona o tecido na linha. Abaixa a agulha, crava ele onde ele tem que ficar. Retrocesso. E vamos tentar nos manter sobre essa linha. Eu vou girando o tecido para que a minha agulha penetre na linha que está marcada, né? Então, o segredo é pisar devagar, que é um treino que cada um vai ter que fazer, né? Conforme o seu jeito de trabalhar com a máquina, né? Eu também posso parar e ir girando e fazendo isso manualmente. Se o tecido quiser franzir, a gente pode levantar. Isso não vai acontecer com um tecido de teste como esse. Mas na vida real isso pode acontecer. Então a gente vai sempre levantando o calcador e arrumando.
Quanto mais curvo ficar, mais difícil fica. Mais a gente precisa levantar, acertar. Talvez não dê para fazer com o pé. Crava, dá uma ajeitadinha e vai continuando. Só não pode mexer no tecido se a agulha não tiver cravada, aí vai dar uma quebra. Na dúvida, sempre tire o pé do pedal. Então é isso que você vai tentar fazer, né? Sair do caminho, né? Pode desmanchar e refazer. Quanto mais curvado for o desenho, mais difícil vai ser. É aqui que você tem que treinar mesmo, né? Porque é aí que tá a dificuldade, é aí que tá a combinação entre girar o tecido, cravar a agulha, levantar o calcador e pisar devagar. São essas 4 coisas que tem que fazer. E sem pressa, sem cobrança, porque um dia a gente chega lá, mais rápido, mais devagar, mas a cada dia você melhora na costura. Então, paciência. Se não for o momento, deixa ali, dia seguinte a gente consegue, né? Às vezes não é o momento quando tá treinando, tem que saber qual é o momento também, né? Mas não deixar assim abandonado, né? Tem que fazer o treino, porque senão não vai conseguir evoluir na roupa feita com tecido real, né? Pisar leve é útil até para quem costura em máquina industrial. Bem, essa é uma das dificuldades mais comuns das minhas alunas, por isso eu quis falar sobre esse assunto nesse vídeo. E você que é iniciante na costura, também tem essa dificuldade? Sim, não, outra coisa? Deixe seu comentário. Obrigada por assistir e até a próxima.